Sabe uma coisa que aconteceu comigo outro dia? Eu estava conversando com um amigo sobre umas botas de caminhada, assim, bem específicas, de uma marca que eu nunca tinha nem ouvido falar. A gente não pesquisou nada, só conversou, sabe? Perto do celular. 20 minutos depois, eu abro meu Instagram e lá estavam elas, o exato par de botas, no primeiro anúncio do meu feed. A gente até brinca, né, que o celular nos escuta, mas a sensação que fica é outra. É uma estranheza, como essa coisa sabia. E, mais importante, o que mais ela está me mostrando ou deixando de me mostrar sem que eu perceba. Essa sensação é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. É a materialização de uma força invisível que está o tempo todo mediando a nossa realidade. Tensa entre a inteligência artificial, essa força aí que você mencionou, e uma das nossas habilidades mais essenciais, o pensamento crítico. E a nossa bússola aí para essa exploração vai ser o livro Inteligência Artificial e Pensamento Crítico, Caminhos para a Educação Midiática, de Alexandre Levossi Sayed. O nosso objetivo aqui é entender como a IA está de fato remodelando a nossa capacidade de pensar por conta própria e o que a gente pode fazer a respeito. E tudo isso nos leva a uma pergunta que o autor coloca e que parece mais urgente do que nunca. O que ainda nos faz humanos? E a urgência vem do fato de que a IA deixou de ser um conceito de ficção científica. Já não é mais o computador HAL 901 em 2001, um Odisseia no espaço. Aquilo era uma entidade distante, né? Assustadora, mas contida numa nave espacial. Hoje, a IA não é uma entidade única. É um sistema distribuído, integrado em tudo, desde o mapa do nosso carro até o aplicativo de paquera. E essa onipresença invisível é o que torna a discussão tão complexa e tão necessária. Certo, então para a gente poder entender essa colisão, vamos começar pelo básico. O que de fato é essa inteligência artificial que me ofereceu as botas? Porque, pelo que o livro diz, não é um cérebro eletrônico super inteligente, consciente, como nos filmes. De jeito nenhum. A IA moderna, na sua grande maioria, não tem consciência, não tem intenção ou malícia. O livro desmistifica isso muito bem. Ela funciona com base em modelos estatísticos e probabilidade. A tecnologia por trás de quase tudo que a gente usa hoje é o Deep Learning, ou aprendizagem profunda. Pensa assim, esses sistemas eles são alimentados com uma quantidade absurda de dados, o tal do Big Data. E eles aprendem a identificar padrões nesse mar de informações. A principal função deles, o superpoder que os definem, é a predição. Predição. Então, no meu caso, o sistema não sabia que eu queria as botas. Ele previu. Previu que, com base em milhões de outros pontos de dados, tipo minha idade, localização, conversas, interesses de amigos, a probabilidade de eu me interessar por aquele anúncio era altíssima. Exatamente. A Netflix não sabe qual filme você vai amar. Ela prevê. Com base no seu histórico e no de milhões de pessoas com gostos parecidos, ela calcula qual a chance de você clicar em assistir. O Waze prevê a rota mais rápida, analisando dados de trânsito em tempo real. O feed do Facebook ou do TikTok prevê qual vídeo vai prender sua atenção por mais alguns segundos. É uma máquina de predição movida a dados. E ela é otimizada para ser eficiente e, claro, persuasiva. Entendi. É menos sobre inteligência e mais sobre uma matemática de adivinhação extremamente poderosa? Agora, vamos para o outro lado dessa equação. O pensamento crítico. A gente ouve esse termo o tempo todo, mas o livro mostra que ele tem uma história longa e fascinante por trás. Não é só pensar bem sobre um assunto, né? Longe disso. O conceito é uma verdadeira jornada pela história do pensamento. Começa lá na Grécia Antiga com o método socrático, aquela ideia de questionar tudo, de não aceitar verdades prontas só porque alguém com autoridade disse. É a famosa frase, né? Só sei que nada sei, que é um convite à investigação constante. E essa ideia evoluiu, certo? Ela não ficou só na filosofia. Exato. Pulando os séculos, no século XX, a Escola de Frankfurt, um grupo de pensadores alemães, pegou essa semente socrática e a aplicou ao mundo moderno. Eles olhavam para os meios de comunicação de massa da época, como o rádio, a televisão, e faziam uma crítica feroz. Eles questionavam como aquela indústria cultural estava massificando o pensamento,
criando uma sociedade de espectadores passivos. Quer dizer, a preocupação que eles tinham com a TV, que era uma comunicação de um para todos, hoje foi elevada a um nível absurdo. A IA não fala para as massas, ela sussurra uma mensagem personalizada no ouvido de cada um de nós. O problema ficou muito mais íntimo. Precisamente. Você capturou a essência da atualização do problema. E quem trouxe essa ideia para a prática, para a sala de aula, foi o filósofo e pedagogo americano John Dewey. Para ele, o pensamento crítico não era só um exercício intelectual, era a base da democracia. Um cidadão, para participar ativamente da sociedade, precisava saber analisar informações de forma independente, formar as próprias opiniões e debater. Em todas essas fases, a busca é a mesma: autonomia intelectual. A capacidade de ser autora do seu próprio pensamento, e não apenas uma receptora passiva. Ok, o cenário está montado. De um lado, essa máquina de predição invisível que sussurra no nosso ouvido. Do outro, essa tradição humana de questionamento e autonomia. O argumento do livro é que o choque entre os dois está acontecendo agora e talvez a gente esteja perdendo. Onde a gente vê os primeiros sinais desse impacto? O livro aponta para algo que chama de leitura reflexiva do mundo. Se a escola de Frankfurt estava preocupada com a TV, a IA é a nossa nova grande mediadora, só que muito mais camuflada. E aí surgem dois obstáculos gigantescos para essa reflexão. O primeiro é a simples falta de awareness, de consciência. O autor cita workshops do CGI.br, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que mostram que a maioria das pessoas, principalmente os jovens, usa essas tecnologias intensivamente, mas não faz a menor ideia de como elas funcionam. Acreditam que o feed é neutro, que a busca do Google é uma verdade absoluta. E se você não sabe que existe um mediador, não tem como questioná-lo. Qual é o segundo obstáculo? Esse é ainda mais complicado. É o que os especialistas chamam de opacidade algorítmica, ou o problema da black box, a caixa preta. Em sistemas de deep learning, o processo de tomada de decisão é tão complexo, com tantas variáveis e camadas, que muitas vezes nem os próprios engenheiros que criaram o sistema conseguem explicar por que ele chegou a uma conclusão específica. Peraí, isso é assustador. Se nem quem criou sabe explicar, como é que nós, usuários, podemos ter qualquer controle ou capacidade de crítica sobre o que nos é mostrado? A gente fica totalmente no escuro. Exatamente. A crítica informada se torna quase impossível. Você não pode questionar a lógica por trás de uma decisão se não existe uma lógica explicável. E isso nos leva diretamente ao impacto social disso. Se a minha caixa preta me mostra um mundo e a sua caixa preta te mostra outro completamente diferente, como a gente consegue ter uma conversa? Como funciona a reflexão coletiva que o Dewey achava tão importante para a democracia? É aí que entram as famosas bolhas, imagino. Eu lembro que, na última eleição, parecia que metade das pessoas que eu conhecia vivia num universo paralelo, com notícias e fatos completamente diferentes dos que eu via. Esse é o fenômeno da clusterização algorítmica que o livro descreve. Os sistemas são ótimos em nos agrupar em clusters, ou tribos, de pessoas com interesses, medos e visões de mundo parecidos. Foi o que o ativista Eli Pariser batizou de bolha de filtros. Dentro da bolha, o algoritmo nos alimenta com mais do mesmo, porque é o que estatisticamente tem mais chance de nos manter engajados. O resultado é um reforço contínuo das nossas crenças. A exposição a pontos de vista diferentes, que é o oxigênio do debate democrático, começa a sufocar. E isso vai além de apenas nos separar em bolhas, certo? O livro fala muito sobre o viés algorítmico, como a própria tecnologia pode ser preconceituosa. Sim, e os exemplos são chocantes. Um dos mais famosos é o de uma ferramenta de recrutamento que a Amazon estava desenvolvendo. Ela foi treinada com o banco de currículos que a empresa recebeu nos últimos 10 anos. Como a área de tecnologia é historicamente dominada por homens, a maioria dos currículos era de homens. O que a IA aprendeu? Ela aprendeu que currículos com características masculinas eram melhores e começou a penalizar ativamente qualquer currículo que tivesse a palavra feminino, como capitã do time de xadrez feminino. Nossa, então a máquina não é neutra. Ela basicamente aprendeu o preconceito que já estava nos dados e o transformou numa regra matemática. Ela é um espelho que amplifica os nossos piores vieses. Exatamente, ela codifica o preconceito do passado e o projeta no futuro.
Outro exemplo muito bem explorado no documentário Coded Bias é o de sistemas de reconhecimento facial que funcionam muito bem para homens brancos, mas têm taxas de erro altíssimas para rostos de mulheres negras. Por quê? Porque foram treinados com bancos de dados que não tinham diversidade. A lógica é perversa. Dados enviesados geram resultados enviesados. A tecnologia, em vez de ser uma força de progresso, pode acabar reforçando desigualdades estruturais. Juntando tudo isso, a mediação invisível das caixas pretas, o isolamento nas bolhas e o reforço dos vieses, o quadro é preocupante. Onde fica a nossa autonomia intelectual? Aquele objetivo final do pensamento crítico? Ela fica sob ataque. O livro conecta tudo isso ao conceito de capitalismo de vigilância da professora de Harvard, Shoshana Zuboff. Nesse modelo econômico, o produto não é o aplicativo que a gente usa de graça. O produto somos nós, nossos dados, nossa atenção, nossos padrões de comportamento. Tudo isso é a matéria-prima que é analisada, prevista e vendida. E usada para nos persuadir de volta? Constantemente. O livro cita um relatório da Human Rights Watch que é de arrepiar. Descobriram que centenas de aplicativos usados em escolas para ensino à distância, durante a pandemia, estavam monitorando as crianças e enviando seus dados para empresas de publicidade. Sob o pretexto de educação personalizada, estavam construindo perfis de consumo de crianças. Quando você é alvo dessa persuasão constante e otimizada desde a infância, a sua capacidade de fazer escolhas genuinamente autônomas é profundamente desafiada. Nossa, ouvir tudo isso em sequência é um pouco desanimador. Parece que a gente está preso numa armadilha digital gigante projetada para nos manter passivos e previsíveis. O livro oferece alguma luz no fim do túnel ou a gente simplesmente desliga tudo e vai morar no mato? Seria uma solução, mas o autor deixa claro que a proposta não é essa. Não se trata de uma rejeição da tecnologia, um ludismo moderno. Isso seria impossível e até indesejável. A resposta, segundo o livro, é uma abordagem proativa, construtiva. A palavra-chave é educação midiática. O objetivo não é lutar contra a IA, mas capacitar as pessoas para dançar com ela, para interagir de forma crítica e consciente. Tornarmos-nos usuários ativos em vez de passivos. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa ter uma aula na escola sobre como o algoritmo do TikTok funciona? É mais profundo que isso. Embora entender o básico do funcionamento seja o primeiro passo. O livro defende a integração do que a Unesco chama de AI Literacy, ou alfabetização em IA, nos currículos escolares. E isso tem várias camadas. Primeiro, sim, desmistificar a tecnologia. Ensinar que não é mágica. É probabilidade baseada em dados. Não precisa todo mundo virar programador, mas precisa entender a lógica por trás. E o que vem depois dessa compreensão mais técnica? A discussão ética. É preciso criar espaços para debater abertamente o que é privacidade, o que significa entregar nossos dados, o que é um viés algorítmico e como ele afeta a vida das pessoas. Quem é responsável quando uma IA comete um erro? E, por fim, a terceira camada é a do impacto social. Como a IA está mudando o trabalho, a política, a arte, as nossas relações. É dar às novas gerações um mapa e uma bússola para navegar nesse mundo novo, em vez de deixá-las à deriva. Então, o grande insight que a gente tira desta análise é que a inteligência artificial não é só mais uma ferramenta como um martelo, ela é um ambiente, uma nova camada da realidade que a gente habita e que, como qualquer ambiente, molda sutilmente a nossa forma de ver o mundo, de pensar, de sentir. E o primeiro passo para não se perder nesse ambiente é simplesmente entender as suas regras. Perfeito. E isso nos traz de volta àquela pergunta inicial: o que ainda nos faz humanos? Talvez diante de sistemas que podem escrever, calcular e prever melhor do que nós, o que nos resta de mais valioso e unicamente humano seja justamente a capacidade de dar um passo para trás, a capacidade de questionar o próprio ambiente, de olhar para a caixa preta e não aceitar a sua resposta, mas perguntar por quê, com base em quê e a serviço de quem. Essa capacidade de fazer perguntas, talvez seja isso que nos define. Inspirada diretamente no livro. O autor menciona um debate fascinante.
De um lado, a visão que a gente herdou da escola de Frankfurt, que vê a tecnologia como uma ferramenta basicamente passiva, cujo impacto depende de quem a usa. Do outro, uma visão mais recente, neomaterialista, que argumenta que a tecnologia não é passiva. Ela é um ator no mundo, com sua própria força, sua própria agência. Quando a gente pede uma recomendação para Alexa ou quando o nosso feed nos mostra exatamente o que a gente precisava ver, onde nós traçamos a linha, no nosso dia a dia, entre uma ferramenta que usamos e um ator que interage conosco e nos influencia. Fica aí a reflexão.